Você já reparou que a derrota tem cheiro, um cheiro frio, de ferro e poeira? Você entra no quarto à noite, apaga as luzes, e sente aquele cheiro no ar, o cheiro de um sonho que você enterrou vivo, de uma promessa que você nunca teve coragem de cumprir. É a sua própria derrota. E ela não está lá fora. Ela nunca esteve. Ela mora dentro de você. É a voz que você ouve quando ninguém mais está por perto. É aquela mão invisível que segura seu punho toda vez que você vai agir. É o peso no seu peito toda vez que você se olha no espelho e tenta se convencer de que ainda há tempo. Mas você tem certeza, porque a verdade é brutal. A derrota não é um golpe súbito. Ela não cai sobre você de uma vez só. Ela se infiltra devagar. Ela chega como um sussurro. Um não agora. Um não é para você. Um não adianta. E antes que você perceba, ela já virou rotina. Ela já virou você. Você acha mesmo que nasceu para ser isso que você está sendo hoje? Esse ser morno, sem garra, que anda por aí, repetindo as mesmas histórias velhas para justificar a própria mediocridade. Eu tentei. Não era a hora. O mundo é injusto. Chega, eu vou te dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Você tem cuidado tão bem da sua derrota, que ela já parece um animal de estimação. Você alimenta ela com desculpas, com medo, com preguiça disfarçada de prudência. E ela engorda. Ela cresce. Ela toma a sua vida, pedaço por pedaço, e no final vai te enterrar. Vai enterrar o que você poderia ter sido. E vai colocar na sua lápide: aqui jaz alguém que quase foi. Quase. E você acha isso aceitável? Você acha que foi colocado neste mundo só para sobreviver, só para ganhar o suficiente para pagar as contas, só para ocupar espaço sem incomodar ninguém? Você acha que foi criado para ser só mais um? Então deixa eu te lembrar, você não nasceu derrotado. Você nasceu livre, com fogo nos olhos. E esse fogo não foi feito para ser abafado por dúvida ou covardia. Ele está aí, ainda vivo, mesmo que escondido sob as cinzas dos seus fracassos. E ele espera, ele grita por você todas as manhãs, mesmo que você finja não ouvir. E eu estou aqui para te lembrar disso. Você tem uma escolha. Sempre teve. Ou você mata a sua própria derrota hoje, ou ela vai te matar por dentro. Devagar. Um dia de cada vez. Até que no final, você só vai ter histórias tristes para contar. Você já sentiu aquele arrepio no peito, aquela cena na sua cabeça, aquele vislumbre da pessoa que você poderia ser, aquela versão sua que é inabalável, que levanta antes do sol, que fala com firmeza, que não se curva diante de ninguém. Ela não é uma ilusão. Ela já existe dentro de você. Ela só está acorrentada por causa da versão covarde que você alimenta todos os dias. A boa notícia: só uma delas pode sobreviver. E você precisa escolher agora qual delas vai morrer. Porque derrota não é destino. É decisão. A cada não hoje, a cada melhor esperar, a cada acho que não dá, você decide viver como derrotado. E um dia, sem perceber, você vai acordar e vai ser tarde demais. Porque destino não espera ninguém. Então olhe para dentro de si agora. Encare esse rosto cansado no espelho. E tenha coragem de responder: você vai continuar deixando que a sua própria derrota dite quem você é? Ou vai acabar com ela, hoje, aqui, agora? Essa é a linha. E de um lado está a vida morna, a mediocridade, a covardia confortável. Do outro lado, está a sua grandeza. Mas ela não vai vir até você. Você é quem vai ter que cruzar a linha, armado com nada além da sua decisão de não ser mais esse fracassado que você finge não ser. Então escolha. E escolha rápido. Porque a cada segundo que você demora, a derrota sorri. E cada sorriso dela é mais um tijolo no muro que separa você do que você nasceu para ser. E eu vou te dizer agora, olhando nos seus olhos, para que você nunca mais esqueça: você não nasceu para quase. Você nasceu para tudo. Para dominar, para vencer, para marcar sua história como alguém que não tolerou ser menos do que foi feito para ser. Mas isso só vai acontecer no dia em que você parar de negociar com a derrota e esmagar a garganta dela com a força da sua decisão. Esse dia pode ser amanhã, mas deveria ser hoje. E se você realmente entende o que está em jogo, você já sabe a resposta. Então, o que vai ser?
Você não sabe o poder que tem dentro de você, porque nunca ousou despertá-lo de verdade. Nunca ousou encarar o que está por trás desse medo disfarçado de prudência, dessa desistência disfarçada de maturidade. E sabe por quê? Porque a sua derrota aprendeu a se vestir de conselhos doces. Ela aprendeu a falar com a sua voz. Ela te convence de que você está sendo sensato, equilibrado, realista, quando na verdade você só está se sabotando. E isso precisa acabar. Você precisa entender que não existe equilíbrio quando se trata de vencer. Não existe um caminho confortável para a grandeza. Não existe um atalho em que você não precise sangrar por cada centímetro conquistado. Quem te disse para ser gentil demais consigo mesmo? Para não esperar tanto de você, para não sonhar tão alto? Quem te convenceu de que era errado querer mais? A derrota. Ela plantou essa mentira em você, e você acreditou. Mas está na hora de arrancar isso pela raiz. Você não foi feito para viver anestesiado. Você não foi feito para ignorar as próprias ambições só para agradar os outros, só para parecer humilde, só para não incomodar. Essa fome que você sente, esse incômodo constante quando olha para a própria vida e sente que ainda está tudo errado. Isso é um sinal. É a prova de que ainda há tempo. Ainda há luta em você. Ainda há um caminho para sair dessa cela que você mesmo construiu. Mas você precisa tomar a decisão mais difícil de todas: querer mais. Querer muito mais. Querer tanto que doa só de imaginar. Querer tanto que você pareça louco aos olhos dos outros. Porque é só esse desejo ardente, quase insuportável, que vai começar a quebrar as correntes que te prendem. Napoleon Hill já dizia que nenhum sucesso começa sem um desejo ardente. Não é um desejo qualquer, fraco, que só aparece quando é conveniente. É um desejo que não te deixa dormir, um desejo que consome cada pensamento, um desejo que transforma cada medo em gasolina. Esse desejo é a centelha que acende a sua guerra interna e transforma você no tipo de pessoa que nunca mais negocia com a própria derrota. Olhe para a sua vida agora. Feche os olhos por um segundo e imagine a pessoa que você sempre sonhou ser. Você a vê, você sente o peso dessa visão, esse é o seu chamado. Esse é o destino que você está arriscando perder, só porque tem medo de ser rejeitado, de errar, de falhar de novo. Mas escute, fracassar tentando é nobre, fracassar sem tentar é covardia. E covardia é o que você tem feito até hoje, mesmo que ninguém tenha tido coragem de dizer isso em voz alta. Mas eu digo agora, para você ouvir de uma vez por todas: você está traindo a si mesmo cada vez que recua. E o mundo sente falta de quem você poderia ser. Sua família sente falta. As pessoas que você poderia impactar sentem falta. E o pior, você sente falta de si mesmo. Então acenda essa chama agora. Permita-se desejar. Permita-se querer mais, mesmo que pareça impossível. O impossível não existe para quem decide queimar por dentro todos os dias. E se essa chama ainda está acesa aí, mesmo que seja só uma faísca, então você já está pronto para dar o próximo passo. Mas não faça isso sozinho. Se conecte com quem também já decidiu não aceitar ser menos do que nasceu para ser. Junte-se aos que escolheram dominar a própria mente antes que o mundo os domine. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa dizer: sim, eu escolho mais. Eu escolho vencer. Então não apague essa centelha. Alimente-a agora mesmo. E se você sabe no fundo que não nasceu para andar de cabeça baixa, clique para se inscrever aqui e caminhar ao lado de quem também já decidiu ser inabalável. Essa guerra só está começando, e ela só pode ser vencida por aqueles que ousam desejar mais, mesmo quando tudo parece dizer para desistir. Então me diga, você ainda lembra do que é ter fome? Lembre, e use isso para começar a virar a sua própria história. Agora, você já entendeu que precisa desejar mais, que precisa acender de novo essa chama que você deixou apagar aos poucos. Mas deixa eu te dizer a verdade que ninguém te contou: querer mais não basta. Desejar não basta. Porque desejo sem força é só mais uma fantasia bonita, só mais uma mentira que você conta para si mesmo antes de dormir. Você pode sonhar o quanto quiser, mas se sua mente não estiver preparada para sustentar o peso desse sonho, ele vai esmagar você na primeira tempestade. Porque os ventos contrários sempre chegam. E quando chegam,
Só sobrevive quem já treinou o músculo mais importante, a crença. Crença não é pensamento positivo. Não é acordar sorrindo para o espelho e repetir frases vazias. Não é pintar tudo de cor-de-rosa para disfarçar o medo. Crença é disciplina mental. É sangue frio. É a decisão consciente de acreditar na própria força mesmo quando ninguém mais acredita. É olhar para o impossível e dizer: eu já venci aqui dentro. Agora só falta vencer lá fora. Só que você não nasceu com essa força. Ninguém nasce. Ela é construída, repetição por repetição, dia após dia. Você pensa que os grandes nasceram confiantes. Não, eles eram como você. Cheios de dúvidas, cheios de cicatrizes, cheios de medo. Mas eles entenderam cedo que cada ação era um tijolo. Cada escolha era um peso que fortalecia sua mentalidade. E enquanto todos ao redor esperavam se sentir prontos para começar, eles começaram mesmo sem estar prontos, mesmo tremendo, mesmo caindo, mesmo soando ridículos no início. E a cada queda, eles se levantaram com mais músculos mentais do que tinham antes. É assim que se constrói crença. Não lendo livros, não ouvindo aplausos, mas enfrentando o silêncio da própria mente e decidindo não abaixar a cabeça. Enfrentando os olhares de quem ri enquanto você ainda não chegou lá. Enfrentando as vozes internas que te dizem para parar. E escolhendo continuar, de qualquer jeito. Você precisa treinar essa versão de você todos os dias. Precisa falar consigo mesmo como um general fala com seu soldado. Firme, sem margem para dúvida. Sem dar espaço para o inimigo entrar. Porque o maior inimigo que você vai enfrentar não está fora. Ele está no espelho. E ele vai fazer de tudo para te convencer de que você não é capaz. Que você não tem o que é necessário. Que você não aguenta o peso do que pediu para si mesmo. E aí, nesse momento, é que você mostra para ele quem manda. Não com gritos. Não com drama. Mas com um passo a mais. Sempre um passo a mais. Mesmo que você tropece, você dá o próximo. Mesmo que ninguém esteja vendo, você dá o próximo. Mesmo que doa, você dá o próximo. A crença não nasce no dia em que você conquista. Ela nasce no dia em que você se recusa a desistir, mesmo sem conquistar nada ainda. E um dia, você vai perceber algo poderoso. Vai acordar, se olhar no espelho, e não reconhecer mais o covarde que vivia dentro de você. Vai enxergar um olhar mais firme, um semblante mais sereno. Um homem, uma mulher, forjado na dor e na repetição. Alguém que não depende mais da opinião dos outros para se sentir válido. Alguém que já venceu, mesmo antes da vitória vir. É isso que você está construindo agora. Você não está apenas tentando vencer lá fora. Você está erguendo o alicerce da única vitória que importa, a vitória sobre si mesmo. E esse alicerce se chama crença. Aquela que não se abala com críticas, não se curva ao medo, não pede licença para existir. Ela é sua fortaleza. E você vai precisar dela para tudo que ainda está por vir. Então não pare de treinar. Não pare de falar consigo mesmo como quem já venceu. Não pare de repetir para a sua própria mente quem manda aqui. Porque no fim, a sua força não vem do que você tem. Ela vem de quem você acredita ser. E quando você realmente acredita, ninguém pode mais tirar isso de você. Você já começou a entender. Já começou a sentir a diferença. A chama que você acendeu com o desejo está ficando mais alta. A força que você começou a treinar, dia após dia, está te moldando em alguém que não aceita mais abaixar a cabeça. Mas aqui vem a parte mais dura de todas. Se você não reprogramar sua mente, tudo isso vai escorrer pelos seus dedos. Porque sua mente ainda carrega décadas de um único padrão: desistir. Ela foi programada para economizar esforço, para escolher o caminho mais fácil, para buscar prazer imediato e fugir do desconforto. Isso não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. E é por isso que tantos começam e poucos terminam, porque ainda estão presos ao software antigo. A sua mente vai te testar, vai mandar mensagens erradas, vai tentar te sabotar com pensamentos disfarçados de bom senso. Vai dizer: você já fez o suficiente por hoje. Ou você merece um descanso, amanhã você continua. Ou pior ainda, talvez isso não seja para você. E você precisa estar preparado para responder com a nova versão de si mesmo. Você precisa falar para sua mente: eu não sou mais aquele que para no primeiro tropeço.
Eu não sou mais aquele que foge da dor. Eu sou o dono dessa história. E a única forma de fazer sua mente acreditar é através da repetição. Não uma, nem 10, nem 100 vezes. 1000 vezes. 10.000 vezes. Todos os dias, sem falhar. A cada manhã, em que você levanta cedo mesmo com sono. A cada treino em que você dá tudo mesmo sem vontade. A cada decisão difícil que você toma mesmo com medo. Você vai ensinando à sua mente que não há mais espaço para hesitação. Porque sua mente não aprende com palavras bonitas. Ela aprende com atos consistentes. Ela aprende quando você não dá escolha. Quando você não negocia. Quando você escolhe crescer mesmo que a velha voz diga para parar. E um dia, você vai perceber que o padrão mudou. Que os velhos pensamentos já não têm mais força sobre você. Que você já não precisa lutar tanto para continuar. Porque você se tornou alguém que simplesmente age. Mas até lá, você vai ter que travar uma guerra silenciosa todos os dias. Vai ter que ouvir as desculpas ecoarem na sua cabeça, e mesmo assim dar o próximo passo. Vai ter que sentir seu corpo gritar para parar, e mesmo assim continuar. Vai ter que ignorar as comparações, o medo de julgamento, o velho script de fracasso que tenta rodar dentro de você. Reprogramar sua mente não é fácil, mas é possível. E é a diferença entre viver acorrentado e viver livre. Porque um homem livre não é aquele que faz o que quer quando quer. É aquele que faz o que é necessário, mesmo quando não quer. A velha programação ainda vai tentar aparecer, eu te garanto. Vai tentar te puxar de volta para a mediocridade. Mas cada vez que você age com disciplina, cada vez que você escolhe o certo ao invés do fácil, você a enfraquece. E quanto mais você repete, mais você se aproxima do que nasceu para ser. Não espere que seja confortável. Não espere aplausos. Não espere que ninguém venha segurar a sua mão. Esse trabalho é seu, só seu. E se você já chegou até aqui, é porque dentro de você já sabe que não pode mais voltar atrás. Então respira fundo. Escolha agora de novo. E de novo amanhã. Até que não reste nada da versão que você era antes. Até que a nova mentalidade seja tão forte que ninguém mais consiga te convencer do contrário. Se isso fez sentido para você, se isso acendeu algo em você agora, não deixe isso morrer no silêncio. Deixe seu sinal, um simples gesto, como esse gesto que você faz agora. Curtir isso aqui é também uma escolha. É um lembrete para você mesmo de que está comprometido com essa transformação. Continue repetindo, continue treinando. Porque a mente não muda com promessas. Ela muda com decisão. E a sua decisão já foi tomada. Agora você já começa a sentir que está diferente. A chama já não é mais só uma fagulha. Ela queima em você mesmo nos dias em que nada parece dar certo. Sua mente, lentamente, começa a entender que quem manda é você, não o medo, não a preguiça, não a programação velha que te paralisava. Mas aqui é onde muita gente tropeça de novo. Acham que só porque desejam mais, só porque acreditam mais, só porque reprogramaram a mente para agir, já basta. Acham que o simples fato de ter a mentalidade certa vai fazer tudo acontecer. E é por isso que tantas pessoas inteligentes, fortes, até determinadas, acabam presas no mesmo lugar por anos. Porque existe uma verdade desconfortável que ninguém gosta de ouvir: saber não basta. Saber nunca bastou. Você já reparou como o mundo está cheio de gente que sabe tudo, gente que lê, que estuda, que coleciona diplomas, que assiste vídeo atrás de vídeo, palestra atrás de palestra, e mesmo assim continua no mesmo emprego ruim, no mesmo relacionamento que não faz sentido, na mesma rotina sufocante. Por que será? Porque o conhecimento só vale alguma coisa se for aplicado. E a maioria das pessoas não aplica nada, sabem todas as respostas, mas nunca testaram nenhuma. Sabem tudo sobre disciplina, mas nunca levantaram cedo por 30 dias seguidos. Sabem tudo sobre liderança, mas não conseguem liderar nem a própria vida. Sabem tudo sobre sucesso, mas não suportam o peso de agir para conquistá-lo. E essa é uma armadilha tão perigosa quanto a derrota, porque ela parece nobre, parece prudente, parece inteligente. Você se convence de que precisa aprender mais antes de agir, de que precisa planejar mais antes de começar, de que precisa ter certeza antes de dar o primeiro passo. E aí você congela.
fica esperando se sentir pronto. Nunca, porque prontidão não é um sentimento, é um estado que você cria ao se mover. Você não fica pronto antes. Você se torna pronto enquanto caminha, enquanto falha, enquanto aprende apanhando do mundo, e enquanto você espera pelo momento perfeito, outro que nem sabia tanto quanto você já passou na sua frente. Ele não sabia tudo, mas fez alguma coisa, e por isso, conquistou. Então, se você quer realmente vencer, precisa entender isso de uma vez. Não é quem sabe mais que vence, é quem aplica mais, é quem age mais, é quem para de falar o que vai fazer e começa a fazer, e quem faz o que precisa, mesmo sem vontade, mesmo sem garantia, mesmo sem certeza de nada. Saber muito e não aplicar nada é pior do que não saber nada, porque te dá uma falsa sensação de movimento quando, na verdade, você está parado. E essa sensação de estar preparado só vai te manter girando em círculos enquanto outros avançam. Não se engane, você não vai ter mais coragem só porque aprendeu mais. Você não vai ter mais disciplina só porque entendeu como ela funciona. Você não vai ter mais resultados só porque sabe como conquistá-los. Você vai ter tudo isso só quando se levantar e agir apesar de tudo que ainda falta. Esse é o teste que separa os sonhadores dos realizadores, os faladores dos conquistadores, os que assistem de camarote dos que escrevem a própria história, e ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode atravessar essa linha no seu lugar. Não importa quanto te expliquem o que está do outro lado, você só vai ver quando atravessar por conta própria. Então pare de colecionar conhecimento como se fosse troféu. Ele não vale nada guardado na estante. Ele só vale quando transforma a sua vida. E isso só acontece quando você faz alguma coisa com ele. Você já tem o que precisa aqui dentro. Você já sabe o suficiente para dar o primeiro passo agora. A única pergunta é: você vai, ou vai continuar sentado, planejando o plano perfeito enquanto a vida passa? Não caia nessa armadilha. Saber muito não vai te salvar. Só a ação vai. E você já sabe disso. E quando finalmente começa a agir, quando para de esperar que o mundo te dê permissão para se mover, algo novo surge. Você nota uma diferença sutil nas suas próprias decisões. A cada escolha que faz, a cada pequena vitória conquistada, você percebe que não está apenas caminhando para um objetivo externo, está construindo algo por dentro. Porque toda ação que você toma molda sua visão interna. E é isso que poucos entendem: você não age só para chegar lá fora, para alcançar um cargo, para bater uma meta, para comprar um carro ou provar um ponto para alguém. Você age para construir a visão de quem você é. E essa visão é o maior poder que você pode ter. Os fracos não entendem isso. Eles vivem como se a realidade fosse a única coisa que existe, como se o que está fora fosse mais importante que o que está dentro. Vivem reagindo, sempre correndo atrás do próximo problema, sempre reféns do que acontece ao redor. Vivem como mendigos de circunstâncias. Mas você não está aqui para isso. Você não está aqui para ser mais um que só existe. Você está aqui para ser aquele que projeta, que cria, que faz do nada alguma coisa grande. Porque tudo que você vê no mundo nasceu primeiro na mente de alguém. Cada empresa, cada livro, cada revolução, cada obra-prima, foi imaginada antes de existir. E você não é diferente. Feche os olhos por um instante e veja a vida que você quer. Sinta o peso dessa visão como se já fosse real. Como você anda, como você respira, quem você é. Essa imagem não é um sonho distante. Ela é a semente de tudo que você pode conquistar. E cabe a você regá-la todos os dias. Você vai se perguntar muitas vezes se vale a pena. Você vai sentir que está perdendo tempo, que ninguém está vendo, que nada está mudando. E é aí que você tem que lembrar: tudo que é grande cresce primeiro no invisível. As raízes crescem antes do tronco aparecer. O fundamento se constrói antes do prédio se erguer. E você precisa acreditar naquilo que ainda não se vê. Precisa segurar firme na sua visão interna mesmo quando tudo fora parece dizer que não vai dar certo. Os que perdem são aqueles que deixam de acreditar na própria imagem interna antes dela florescer no mundo real. Os que vencem são aqueles que vivem todos os dias como se já fossem o que querem ser. Porque a mente não distingue entre realidade e convicção. E quando você começa a agir como quem já é, o mundo começa a responder.
Essa é a diferença entre quem fica para trás e quem lidera. Os que ficam para trás precisam ver para crer. Os que lideram creem antes de ver. Então, quando você acordar amanhã, não espere que alguém acredite por você. Não espere que alguém veja o que você já vê por dentro. Não espere que o mundo aplauda antes de você merecer. Acorde e se comporte como alguém que já chegou lá. Olhe nos olhos das pessoas com a calma de quem já sabe o que está construindo. Ande com a postura de quem já carrega dentro de si o destino que ainda não é visível. Trabalhe como se o resultado já fosse garantido, porque para quem não para, ele sempre é. E nunca se esqueça, o mundo é só um espelho. Ele só devolve para você o reflexo daquilo que você projeta primeiro dentro de si. Projete grandeza. E ela volta. Projete força. E ela volta. Projete certeza. E ela volta. A sua mente é o estúdio onde a sua história é filmada antes de estrear. Então cuide do que você está rodando aí dentro. Não deixe que velhos roteiros de medo continuem passando. Não deixe que a voz da dúvida dite a narrativa. Escreva, dirija, e se lembre, cada cena interna que você alimenta é uma semente plantada para o que você vai colher lá fora. Quando você entende isso, para de correr atrás e começa a criar. E é aí que a verdadeira mudança começa. Não no que você faz, mas em quem você já acredita ser. E quando você começa a projetar essa visão interna com convicção, quando começa a se comportar como alguém que já é, algo inevitável aparece no caminho, a necessidade de ter um plano. Não um plano perfeito, nem um plano cheio de detalhes que você vai passar anos ajustando sem nunca agir, mas um plano claro, simples, que te mostre para onde você está indo e como você vai dar cada passo até chegar lá. Porque sem direção, qualquer caminho parece bom, até você perceber que está rodando em círculos. E é isso que tem matado os sonhos de tanta gente. Eles têm fogo no peito, têm a mentalidade certa, têm força, mas não têm mapa. Então gastam energia demais em coisas que não importam. Correm o dia inteiro para voltar para o mesmo lugar à noite. E aos poucos, aquela chama vai diminuindo, porque nada desanima mais do que trabalhar duro sem ver progresso. Você não está aqui para ser mais um perdido na multidão. Você está aqui para construir. E ninguém constrói nada grande sem saber onde quer chegar. Pega essa visão que você já carrega dentro de si e transforma em um destino claro. Pega essa mentalidade nova que você está forjando e alinha com uma direção. E escreve. Coloca no papel. Deixa sua mente entender que isso não é só um sonho abstrato. É um compromisso, um contrato que você assina consigo mesmo. Decide aonde você quer chegar, quando você quer chegar, e o que você vai fazer todos os dias para se aproximar disso. E não caia na armadilha do quando eu tiver tempo ou quando tudo estiver perfeito. O plano não precisa ser perfeito para funcionar. Ele só precisa existir, porque sem um plano, você sempre vai estar à mercê do acaso. E quem vive à mercê do acaso é sempre derrotado pelo acaso. Os dias vão passar de qualquer jeito. As semanas vão se transformar em meses. E os meses em anos. Você prefere olhar para trás e perceber que continuou andando em círculos, ou olhar para trás e ver cada pequeno passo na direção certa? Um plano te dá foco. Um plano te dá clareza. Um plano te protege da distração, da dúvida e da preguiça que sempre aparecem para tentar te puxar de volta para baixo. Quando você tem um plano, você acorda sabendo o que tem que ser feito. E a cada tarefa concluída, você não só avança, você aumenta sua confiança. Porque a cada pequena conquista, você prova para si mesmo que pode. E não esquece, um plano não é para impressionar os outros. Não é para postar em rede social. Não é para ganhar elogio. É só para você. Para que você nunca mais esqueça que o que você está fazendo tem um propósito. Que você não está aqui apenas sobrevivendo ao dia. Que cada dia é uma construção. Que cada decisão importa. Agora pensa comigo, quantas coisas você já começou sem planejar? Quantas vezes você colocou energia em algo sem nem saber direito por quê? Quantas vezes você se perdeu porque nunca parou para traçar uma rota? Então me conta, qual é o seu plano agora? Onde você quer chegar? O que você vai fazer para isso? E mais importante, você vai colocar isso em prática, ou vai só guardar aí dentro como mais uma boa intenção? Fala, deixa registrado. Comenta aí aonde você quer chegar. Porque quando você escreve,
Quando você fala, você tira a ideia do mundo invisível e começa a trazê-la para a realidade. E isso por si só, já é um passo que a maioria nunca dá. Então responde: qual é o seu próximo destino? A hora de decidir é agora. E à medida que você escreve esse plano, à medida que finalmente começa a enxergar seu destino com clareza e a agir com direção, outro obstáculo inevitável aparece para testar tudo o que você está construindo. A dúvida. Ela sempre aparece nesse estágio. Ela espera você dar os primeiros passos, espera você reunir coragem para começar a andar com mais firmeza, e então se apresenta. Ela não vem gritando. Isso seria fácil de resistir. Ela chega sutil, disfarçada de prudência, vestida de lógica. Ela se infiltra nos seus pensamentos e sussurra: e se você estiver errado? E se isso não funcionar? E se você não for bom o bastante? E é aqui que muitos desistem. Não porque não têm talento, não porque não têm força, mas porque confundem dúvida com verdade. Eles acreditam que esse medo significa que não são capazes, que essa hesitação significa que talvez não seja para eles. E acabam voltando para o mesmo lugar de sempre. Mas você já aprendeu até aqui que a sua mente foi programada para se proteger da dor, e nada dói mais para ela do que se arriscar no desconhecido. Por isso ela reage assim. Por isso ela te enche de perguntas sem resposta. Por isso ela tenta te convencer a parar antes mesmo de ter um motivo real para parar. O que você precisa entender é que a dúvida não é um sinal de que você deve recuar. Ela é o sinal de que você está no caminho certo. Porque ninguém sente dúvida quando está parado, vivendo a mesma rotina morna e segura de sempre. A dúvida só aparece quando você começa a se aproximar de algo maior do que você já foi antes. Ela é a prova de que você está evoluindo. E é por isso que nesse ponto, você precisa decidir com mais firmeza ainda. Decidir rápido. E não olhar para trás. Porque a dúvida é como um veneno: quanto mais você conversa com ela, mais forte ela fica. Quanto mais você a alimenta, mais espaço ela ocupa na sua mente. Olhe ao redor. Todos os que conquistaram algo grande, já estiveram exatamente onde você está agora. Todos eles sentiram esse mesmo nó no estômago, essa mesma tentação de desistir enquanto ainda dá tempo. Mas os que venceram, foram os que decidiram mesmo assim. Sem garantias. Sem certezas. Sem esperar por permissão. Essa é a diferença entre os comuns e os grandes. Os comuns deixam a dúvida crescer até sufocar o sonho. Os grandes sufocam a dúvida antes que ela mate o plano. E a verdade é simples. Ninguém pode decidir por você. Você é o único capaz de dizer a si mesmo, mesmo com medo: eu vou. Essa decisão não precisa ser gritante. Não precisa ser dramática. Ela só precisa ser firme. E ela precisa ser sua. Quando você aprende a agir mesmo sem ter todas as respostas, você destrói a arma mais poderosa que sua mente antiga ainda tem contra você. E a cada vez que você escolhe agir rápido, que você escolhe fazer mesmo com medo, a dúvida vai ficando menor, vai ficando mais fraca, vai se tornando apenas um eco distante, incapaz de te parar. E então você entende: hesitar só alimenta a parte fraca de você. Decidir rápido alimenta a parte forte. E quanto mais você alimenta a parte forte, mais ela assume o comando. A dúvida nunca vai desaparecer por completo. Ela só vai aprender a te respeitar. Ela vai parar de te dominar, e vai passar a ser apenas um lembrete de que você está se movendo na direção certa. Porque o medo só existe onde há crescimento. E se você não sente medo algum, talvez seja porque você ainda está parado demais. Então agora é com você. A decisão não é sobre ter certeza. Nunca foi. A decisão é sobre ser alguém que não espera, que não negocia com a própria grandeza, que não precisa de garantias para começar. Alguém que age antes que a dúvida tenha tempo de envenenar o sonho. É isso que separa quem chega de quem fica pelo caminho. E você já sabe qual lado você escolheu estar. E mesmo depois de ter aprendido a decidir rápido, mesmo depois de calar a dúvida antes que ela se torne veneno, você vai descobrir outra verdade dura: nada acontece da noite para o dia. Nada se dobra diante de você só porque você decidiu agir uma vez, ou duas, ou três. O mundo não vai te entregar tudo logo que você começa a se mover. Ele vai testar você, vai testar cada fibra do seu compromisso,
Porque é aqui que entra a parte mais brutal da jornada: persistir. Persistir quando tudo parece dar errado. Persistir quando os resultados não aparecem. Persistir quando todos ao seu redor já teriam desistido. Porque é nesse estágio que a maioria para. Eles acreditaram no desejo, treinaram a mente, tomaram decisões rápidas. Mas quando a vida bate de volta, quando a realidade não responde imediatamente, eles recuam. Acham que fracassaram. Acham que não era para ser. E eu vou te dizer a verdade agora: os maiores resultados vêm depois da maior resistência. Sempre. É uma lei. O mundo vai te esmagar, vai te desafiar, vai te colocar de joelhos para ter certeza de que você merece o que está pedindo. E só os que se levantam, de novo e de novo, é que conseguem atravessar essa linha. Porque persistência não é glamour, não é motivação, não é inspiração barata de rede social. É você, sozinho, no silêncio, repetindo todos os dias as mesmas coisas enquanto ninguém vê nada mudando. É você continuar correndo, mesmo quando parece não haver chegada à vista. É você insistir quando a dor é maior que o prazer, quando o medo é mais alto que a esperança. Persistir é carregar o peso do amanhã no presente, sem nenhuma garantia de que o amanhã vai te agradecer. E mesmo assim continuar. Você já deve ter visto aqueles que desistem cedo demais. Gente que começou bem, com força, com garra, mas não suportou a pressão de não ver resultado imediato. Eles sempre têm uma explicação bonita para justificar a desistência. Sempre dizem que era melhor mudar de caminho, que não era a hora certa, que não valia o esforço. Mas no fundo, você sabe, eles só não aguentaram. E você vai ser como eles. Você vai largar tudo só porque está difícil agora. Você vai deixar que um dia ruim defina toda a sua história. Ou você vai ser aquele que continua quando os outros param. A persistência é a maior prova de grandeza que alguém pode dar a si mesmo. E depois de tudo isso, depois de sentir a chama queimar, depois de treinar a mente, decidir rápido, sufocar a dúvida, continuar mesmo sem ver resultado, algo muda para sempre dentro de você. Um momento que não tem música de fundo, nem fogos de artifício, mas que é tão profundo que você sente nos ossos. Você já não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Porque enquanto todos os outros desistiam, enquanto todos os outros justificavam, você permaneceu. E isso não é pouca coisa. Você não é mais um sonhador que vive à espera de um dia perfeito. Você não é mais uma mente confusa que hesita diante de cada decisão. Você não é mais a soma das suas desculpas. Você é alguém que decidiu ser inabalável. E isso é raro, porque pouquíssimos têm coragem de atravessar todos esses estágios e chegar aqui. A maioria para no meio do caminho e se contenta com pouco. A maioria se convence de que não dá para ser mais do que a vida oferece. Mas você não. Você teve a ousadia de enfrentar o pior inimigo que alguém pode ter, você mesmo. E por isso, agora, você finalmente entende o que significa liberdade. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é ter disciplina para não ser escravo de ninguém, nem do medo, nem das opiniões alheias, nem da sua própria versão fraca. Liberdade é se olhar no espelho e sentir orgulho de quem você está se tornando. Liberdade é ser a prova viva de que é possível dominar o próprio destino. E se você está ouvindo isso agora, saiba, não é por acaso. Essa mensagem encontrou você porque, lá no fundo, você já sabia que não podia mais viver como antes. Ela encontrou você porque você já estava pronto para ouvir o que poucos têm coragem de falar. E você ficou até aqui, porque tem algo maior dentro de você que não pode mais ser ignorado. Então agora respira fundo. Sente esse momento, e agradeça a si mesmo, porque você já não é mais um espectador da própria vida. Você já não é mais um escravo das próprias desculpas. Você já não é mais alguém esperando permissão para ser grande. Você é grande, e ninguém pode tirar isso de você. O mundo vai sentir a sua presença agora, não porque você grita, mas porque você se comporta como quem sabe exatamente quem é. Não porque você precisa provar nada para ninguém, mas porque você já provou para si mesmo. E isso basta. Agora é com você. Esse é só o começo. Continue alimentando essa chama. Continue dominando sua mente. Continue escolhendo a ação quando o medo bater. Continue persistindo quando tudo parecer perdido.
porque você já mostrou que tem tudo o que é preciso para conquistar. E eu quero saber de você, qual foi a parte dessa jornada que mais te atingiu? Qual foi o momento em que você sentiu que precisava mudar? Comenta aqui embaixo. Diz para mim, diz para você mesmo, qual é a sua decisão a partir de agora? E se você sentiu que essa mensagem fez algo em você, não guarda só para si. Mostra que você é alguém que valoriza quem está pronto para vencer. Curte aqui para que outros vejam. E se ainda não fez, se inscreve agora para continuar caminhando com quem já decidiu que nunca mais vai aceitar menos do que merece.